Será que o Flamengo está realmente vivendo um momento de instabilidade interna? Ou tudo não passa de coincidência e interpretação da torcida? Depois da coletiva de Filipe Luís, ao vivo, direto do Maracanã, após o jogo contra o Internacional pela Libertadores 2025, muitos torcedores começaram a levantar teorias sobre o que estaria acontecendo nos bastidores. A vitória veio, mas o clima não parece tão leve quanto deveria. O que chama a atenção é que nos últimos meses, sempre que o Flamengo entra em campo em competições como Brasileirão ou Libertadores, existe uma pressão invisível rondando, e muitos acreditam que essa pressão tem nome e sobrenome. Jorge Jesus, será que o ex-treinador ainda exerce uma influência silenciosa sobre o clube, mesmo estando longe? Nos corredores do Maracanã, a fala de Filipe Luís foi medida, mas alguns recortes de tom e expressão despertaram interpretações que vão muito além do que foi dito. Por trás das câmeras, rumores circulam de que áudios vazados sugerem um contato frequente entre conselheiros do clube e representantes de Jorge Jesus, como se existisse um plano em andamento para repatriar o treinador no momento exato. Se for verdade, estaríamos diante de um movimento calculado, mas também é possível que seja apenas conversa de bastidor que ganhou proporções gigantescas nas redes. No entanto, não é a primeira vez que situações desse tipo ganham força no futebol brasileiro. Basta lembrar de outros clubes, como Corinthians e Palmeiras, que já viveram movimentos semelhantes de volta do ídolo quando os resultados não empolgavam. No caso do Flamengo, o detalhe curioso é que alguns insiders afirmam que comparações internas entre o trabalho de Filipe Luís e o de Jorge Jesus são incentivadas propositalmente. Isso, na teoria, serviria para minar a confiança do técnico atual e criar um ambiente insustentável. Coincidência ou estratégia? É difícil dizer, mas o padrão das críticas e o timing das postagens nas redes de influenciadores ligados ao clube deixam uma pulga atrás da orelha. Outro ponto que atiça a curiosidade é a suposta existência de um movimento Volta Jorge, com apoio financeiro de figuras ligadas a ex-diretores. Se isso realmente estiver acontecendo, a pressão pode ser maior do que parece de fora. Afinal, no futebol brasileiro, especialmente na Série A, não é raro que interesses políticos e esportivos se misturem. E o Flamengo, como um dos maiores clubes do país, não está imune a isso. Pessoas que frequentam o Ninho do Urubu chegaram a dizer que viram reuniões informais envolvendo antigos membros da comissão técnica de 2019, como se um governo paralelo estivesse se formando. Mais uma vez, nada comprovado, mas é impossível negar que a simples menção desse tipo de encontro já é suficiente para incendiar grupos de WhatsApp e debates em programas esportivos. A pergunta que fica é: seria apenas nostalgia por um período vitorioso, ou existe algo concreto sendo articulado para piorar ou apimentar ainda mais? Muitos notam que as maiores críticas ao esquema de Filipe Luís surgem exatamente depois de jogos em que o time vence por placar magro ou com desempenho abaixo do esperado. Nessas horas, a comparação com o estilo ofensivo e dominante de 2019 aparece como um fantasma, reforçando a ideia de que há uma campanha nostálgica em curso. Isso seria apenas saudade ou uma ferramenta para criar pressão pela troca de comando? A torcida do Flamengo, apaixonada e exigente, tem um papel importante nesse tabuleiro. Nas redes sociais, hashtags ligadas a Jorge Jesus surgem com força sempre após resultados medianos.
E muitos torcedores mais próximos de conselheiros dizem que há uma articulação para trazer o treinador de volta. Claro que no futebol brasileiro, rumores e paixões se misturam, e isso faz com que qualquer coincidência ganhe contornos de teoria da conspiração. Mas quando essas coincidências se repetem com frequência, é natural que a dúvida se instale. Pensando de forma mais ampla, será que o Brasileirão e a Libertadores, competições onde o Flamengo sempre chega com protagonismo, também são palco para esse tipo de movimentação política nos bastidores? Será que essas pressões extracampo podem realmente influenciar decisões de escalação, postura em coletiva e até o clima do vestiário? Alguns torcedores mais céticos dirão que é tudo exagero, que não existe nada além de boatos alimentados por redes sociais. Mas quem acompanha futebol há mais tempo sabe que, em várias ocasiões, boatos de ontem se tornaram verdades amanhã. O caso do Flamengo em 2025 tem todos os ingredientes para manter essa chama acesa. Um treinador novato como técnico principal, um ídolo eterno ainda ativo em outro país, uma diretoria dividida e uma torcida que não esquece as glórias recentes. Isso cria o cenário perfeito para que cada detalhe seja analisado com lupa e que cada declaração vire combustível para especulações. Basta um resultado ruim contra um rival direto na Libertadores para reacender as comparações. Basta uma substituição contestada para que manchetes com pressão interna voltem a pipocar. E nesse ambiente, até coincidências ganham um peso diferente. Vale lembrar que, historicamente, o futebol brasileiro tem inúmeros casos de volta do salvador da pátria, e nem sempre isso termina bem. A sombra de Jorge Jesus, goste-se ou não, ainda paira sobre o Flamengo. E enquanto a equipe não apresentar um futebol convincente e constante, essa sombra continuará sendo tema de discussão, alimentada por torcedores, imprensa e até por gente de dentro do clube. No fim, a grande questão é: estamos apenas vendo a paixão da torcida falando mais alto, ou existe, de fato, uma engenharia política e esportiva para derrubar Felipe Luiz e trazer Jorge Jesus de volta? A resposta, talvez, só o tempo e os bastidores poderão dar. E você, torcedor, acha que tudo isso é só coincidência ou existe algo estranho acontecendo no Flamengo? Acha que essa pressão velada pode afetar o desempenho do time no Brasileirão e na Libertadores? Será que o clube está realmente unido em torno de Felipe Luiz? Ou existem forças trabalhando para outro final dessa história? Comenta aí, porque esse debate ainda vai render muito.